Dr. Matheus Melo, residente de cardiologia médica do Instituto de Cardiologia e especialista em clínica médica. Ele vai conversar com a gente sobre esse tema. Já já a gente tem no programa Comando da Esperança o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Hoje falando sobre a mentira. Será, gente, que existe diferença entre uma mentira grande e uma mentira pequena do ponto de vista espiritual? Essa é a pergunta do Iago Ferreira, ele é de Palmas, no Tocantins. Já já essa pergunta será respondida pela Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Se você tem uma dúvida sobre este ou outro tema qualquer, você pode mandar diretamente para o WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, que é o 11 99 831 8195. 11 99 831 8195. Hoje é Dia Mundial, então, do Coração, para conscientizar as pessoas acerca deste cuidado com a saúde cardíaca. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 300 mil pessoas já perderam a vida em 2023 por conta da doença ou de doenças cardiovasculares. E uma dessas doenças é a hipertensão, a qual muitas vezes as pessoas que possuem esse problema de saúde não sabem nem que estão com essa doença. Pensando nisso e para conversar sobre os cuidados que nós devemos ter com a saúde cardíaca, vamos receber hoje, então, o doutor Matheus Melo, residente de cardiologia, médico do Instituto de Cardiologia, especialista em clínica médica. Ele vai conversar com a gente via internet, já está aqui, olha, diretamente da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor Matheus, seja bem-vindo ao Comando da Esperança. Bom dia, muito obrigado. Bom, doutor Matheus, para começar, explica para a gente aí o que é a hipertensão e quais são as suas principais consequências. A hipertensão é uma doença causada principalmente, é definida pelo aumento da pressão arterial, esse aumento de forma repetida, não em uma medida isolada, né? E é uma doença muito comum na população mundial, a gente estima que afete em torno de 20% a 40% da população. E a etiologia da hipertensão tem a ver com o envelhecimento vascular, tem relação com o sedentarismo, alimentação inadequada, consumo de bebidas alcoólicas também. Bom, então, para a gente poder ter uma boa saúde cardíaca, bom, envelhecer a gente precisa, né? Porque senão acho que estamos vivos. Mas a gente precisa, então, cuidar dos outros itens, que é essa questão do sedentarismo, do tipo de alimentação, os cuidados gerais. Fazer um check-up é importante porque a hipertensão, inclusive, doutor Matheus, ela é uma doença silenciosa. Então, geralmente, quando a gente vai perceber que está doente ou está com problema de hipertensão, ela já está instalada há muito tempo. Exatamente, a hipertensão ela é uma doença completamente silenciosa, né? A maioria dos pacientes não vai ter sintomas diretamente da hipertensão e sim da lesão que a hipertensão causa nos órgãos ao longo do tempo. Por exemplo, uma das consequências seria um AVC, seria uma doença renal, seria uma doença cardíaca, um infarto, e esse paciente pode ter passado muitos anos, ali 20, 30 anos hipertenso sem diagnóstico. Por isso que é sempre importante o rastreio, a pessoa fazer verificação ocasional da pressão, consultar com o médico frequentemente, porque ele descobre a hipertensão, começa o tratamento adequadamente e evita essas consequências a longo prazo. E a gente pode fazer algum tipo de relação, por exemplo, nunca tive nenhum sintoma de hipertensão, geralmente a minha pressão arterial ao longo da vida foi uma pressão arterial um pouco mais do normal para um pouco mais baixo. A gente pode fazer alguma relação da nossa circunferência, por exemplo, abdominal, com esse cuidado que a gente deve ter com o coração, com a nossa pressão arterial, doutor? Sim, tem relação sim. A circunferência abdominal é um fator de risco para a doença cardiovascular. Assim como a hipertensão tem relação com doença cardiovascular, infarto, AVC, a circunferência abdominal também. Tanto é que é preconizado que os pacientes com hipertensão tentem sempre perder peso, manter hábito saudável, de uma maneira secundária, conseguindo redução da circunferência abdominal, porque ela é um fator de risco para esses eventos cardiovasculares.
E aí a gente sabe também que tem aquele momento que quando se recebe o diagnóstico da hipertensão, as pessoas já ficam preocupadas com o quê? Com a diminuição do sal, né? O tempero. O sal também ele acaba afetando a nossa pressão arterial. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso. Isso, existe uma relação sim do sódio com a pressão arterial. Então a gente preconiza que os pacientes tenham uma dieta com até 2 gramas de sódio por dia. Sendo que não é só o sódio, a gente tem que lembrar de outras coisas também. Existe a alimentação como um todo, ela precisa ser mais adequada, priorizar frutas, hortaliças, carnes magras, frango, peixe, evitar um pouco carne vermelha, evitar ingesta excessiva de bebida alcoólica. O sal é uma coisa que é vista como um principal fator, assim, de maneira geral, mas na verdade ele não é o único, assim, talvez na prática ele não tenha tanto efeito quanto a gente imagina. Essas outras medidas alimentares e também exercício físico têm um impacto bem importante na redução da pressão. Em São Paulo hoje o tempo está um pouquinho mais ameno. Doutor Matheus, não sei como está aí em Porto Alegre, mas as altas temperaturas que vivemos nos últimos dias por aqui, elas acabam também influenciando a pessoa com hipertensão. Eu queria que o senhor falasse desses cuidados que se deve ter, especialmente com as pessoas idosas em dias mais quentes, no todo, né? Até para a saúde do nosso coração. Isso, na verdade, assim, nos dias mais quentes existe uma vasodilatação periférica, existe uma tendência da pressão ficar um pouco mais baixa, tá? Mas a nossa orientação é sempre assim, ó, não modificar o tratamento, porque normalmente essa alteração dos níveis pressóricos não é tão significante a ponto de justificar uma mudança do tratamento. Caso o paciente tenha tontura, chega a ter algum desmaio, vale verificar a pressão, consultar com o seu médico assistente e reorganizar esse tratamento. E uma coisa que a gente sempre orienta nesses dias mais quentes, verificar com mais frequência a pressão, para a gente conseguir ter um controle mais adequado. Mas o mais importante de tudo, não parar as medicações sem orientação médica. Com toda certeza. Muito obrigada, doutor Matheus, pela presença aqui no programa Comando da Esperança e pelos esclarecimentos à nossa audiência. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Um bom dia para você também. Nós conversamos com o doutor Matheus Melo. Ele é residente de cardiologia, médico do Instituto de Cardiologia, especialista em clínica médica, falando com a gente diretamente da cidade.